Opa, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar análise de falha no Melvin. Então, para acessar a análise de falha, a gente vem aqui na aba Engenharia, clica na aba Engenharia e acessa aqui a análise de falha. Análise de falha, então, a primeira coisa que é importante ser dito é que ela é feita quando a gente não conhece uma falha. Então, a gente tem que entender que a análise de falha é um processo investigativo. Se eu já conheço a causa da falha, não faz muito sentido eu fazer uma análise de falha. Agora, se eu ainda não conheço, não sei por que aconteceu uma determinada falha, aí sim é interessante que eu abra uma análise de falha. Por quê? Porque, como eu falei, é um processo investigativo. Então, a gente vai investigar todos os detalhes a respeito dessa falha para chegar numa causa fundamental, também chamada de causa raiz. Chegando nessa causa raiz, a gente cria um plano de ação para que ela não volte a acontecer, a gente cerque preventivamente ela para que não aconteça, tá? Essa é a tela inicial, então, da análise de falha, onde a gente, da mesma forma, das outras telas do Melvin, a gente pode filtrar aqui à esquerda pelo nossa filial, setor, ativo, etc. Eu ainda não tenho nenhuma cadastrada, nenhuma análise de falha cadastrada aqui, então não vai aparecer nenhuma análise de falha. Quando eu tiver várias análises de falha, elas vão aparecer aqui nas linhas, cada uma das linhas vai ser cada uma das minhas análises de falha, né? Então eu venho aqui em adicionar e já vou criar a primeira análise de falha. Então a descrição é o título que eu vou dar para minha análise de falha. Por exemplo, eu tive uma queima do motor elétrico, então vou colocar eu vou colocar a descrição da falha propriamente dita que a gente vai analisar, tá? Então, queima do motor elétrico. Você pode deixar, por exemplo, só queima do motor elétrico e você vai preencher aqui a filial, setor e ativo e até chegar no subconjunto, ou seja, no próprio motor, ou você pode especificar aqui, ó, queima do motor elétrico, de acionamento, enfim. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, queima do motor elétrico de acionamento. Aqui são os participantes que a gente escreve quem vai participar dessa análise de falha, por exemplo, Igor Silveira, Eimar Barroso. E aqui no setor ativo, a gente vai selecionar, tá, o setor e a filial, né, que está o meu ativo, esse motor elétrico, né, aqui ele está no elevador de caçambas, por exemplo, e como subconjunto eu coloco o motor elétrico, ou seja, eu cheguei até no motor elétrico em si. Eu poderia ir somente até o ativo, mas aqui eu quis ir até o subconjunto, então da mesma forma que funciona a ordem de serviço, por exemplo, né? Subconjunto ele não é obrigatório, mas você pode ir até ele. Então, criar. Criei minha análise de falha, né? O cabeçalho, o que vai registrar a minha análise de falha. Aqui, todas essas abas, então você percebe que é o padrão do Melvin, né? O padrão do software, a mesma coisa, a gente acessa as abas aqui, como todas as outras telas do Melvin. Mas aqui, essa análise de falha, ela é feita segundo o ciclo DMake. DMake é a abreviatura, né, a primeira letra da abreviatura de cada uma dessas iniciais, né? Definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Na verdade, aqui é DMAIC, porque é do inglês, né? Então, melhorar seria o improve. Então, DMake, define, measure, analyze, improve e control. Traduzindo aqui para o português, definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir o problema, definir bem o problema. Então, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo dessa análise de falha? Então, como eu falei, é um processo investigativo, muitas vezes a gente está com várias pessoas, eu coloquei que só o Igor e Eimar, mas às vezes envolve mais pessoas, enfim. Então, você está desprendendo tempo da sua equipe para poder fazer uma análise de falha, então você tem que ter um objetivo muito claro, o que você quer dela, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar como objetivo dessa análise buscar a causa raiz da falha no motor e fazer com que ela não ocorra novamente, tá? Eu posso ter objetivos diversos. Esse daqui é um objetivo que cabe para bastante análise de falha, né? Mas eu vou dar outros exemplos que não necessariamente é sempre esse mesmo objetivo, né? Chegar na causa raiz, etc, né? E o que justifica isso? Então, essa é uma etapa muito importante. Parece que é algo que é preenchido ali só para o inglês ver, e não é. Na verdade, é o seguinte, se o objetivo e a justificativa não está muito claro, então talvez não desprenda seu tempo e o tempo da sua equipe para fazer uma análise de falha.
sabe? Então o objetivo está claro. E o que justifica eu fazer? Justifica o seguinte, esse motor é crítico no processo por se tratar do motor de acionamento de um elevador de caçambas que interfere diretamente no processo produtivo. Além disso, esse ativo elevador de caçamba 01, por exemplo, SC01, não tem reserva instalado, sendo um equipamento gargalo no processo. Por isso, é importante que tenhamos o máximo de confiabilidade para esse motor. Tá? Justifiquei, ó. Pô, não estou fazendo uma análise de falha por fazer, né? Estou fazendo porque é importante no meu processo. Eu não posso deixar que isso ocorra, né? Eu não posso deixar que essa falha ocorra. Informações complementares, se eu tiver alguma informação complementar aqui que eu queira colocar, eu posso colocar aqui, então, um campo, né, também texto aqui, tá? Não vou colocar nada, tá bom, salvei. Então, salvei essa primeira parte. Vamos para a segunda parte, que é medir. Então, aqui na mensuração da falha, eu vou falar as perdas qualitativas, perdas quantitativas e potencial de ganho. Então, o que é isso? Perda qualitativa, por exemplo, eu poderia colocar o que não é tangível economicamente. Ou seja, eu tive uma falha, por exemplo, num redutor e vazou óleo para o piso. Então, assim, isso não me gera uma falha financeiramente falando que eu vou ter um prejuízo financeiro, porém eu estou contaminando o solo, eu não estou de acordo com as leis ambientais, etc, etc. Então eu posso colocar aqui como perda qualitativa. Se eu não tenho, eu deixo em branco. Então assim, esse motor, eu tenho alguma perda qualitativa? Não, tá. Perda quantitativa. A perda quantitativa é o que você perdeu ao queimar esse motor. Então você pode colocar aqui, ó, queima do motor, serviço, na verdade eu não vou nem colocar queima do motor, já vou colocar direto aqui, serviço de reforma do motor. Ó, isso daqui me custou R$ 2.500, por exemplo. E eu vou colocar aqui, perda de produção com o equipamento parado. Ou seja, eu parei o equipamento, eu perdi produção e eu vou mensurar isso também. Aí sim, aí você está falando, por exemplo, de R$150 mil aqui, que perdeu por estar com a produção parada. Olha só a justificativa que a gente tem também lá na parte de definição, justificativa, tudo. Aí você vai amarrando os pontos, né? Falando assim, pô, foi uma perda gigante, né? E qual que é o potencial de ganho? Ou seja, se eu fizer com que essa perda não volte a acontecer, o que eu ganho? E aí ele está muito ligado aos seus indicadores, né? Por exemplo, se esse tipo de falha, essa queima do motor, ela é frequente, tá bom, no último ano, por exemplo, eu tive quanto tempo de parada proveniente de falha nesse motor? Eu tive 10 horas de parada. Tá bom, 10 horas de parada significa quanto em perda de produção? Por exemplo, 1,5 milhão. Então tá bom, eu posso colocar aqui, ó, nos últimos 12 meses, tivemos 10 horas de parada por falha nesse motor, o que representa R$ 1 milhão de perda de produção por ano. Ou seja, se eu reduzo isso a zero, se eu não tenho mais falha no motor, se eu consigo cercar tudo preventivamente, eu vou ter um potencial de ganho de R$ 1 milhão por ano. Quando a gente fala em potencial de ganho, por isso a palavra potencial de ganho, que é potencial, tá? Eu não estou falando que eu estou ganhando R$ 1 milhão com isso. Eu estou falando que eu estou deixando de perder. Entende? Então, assim, por isso a palavra potencial de ganho, tá? Beleza, salvei. E agora eu vou para analisar. Agora sim que a gente vai para a nossa árvore de falha, né? Nossa causa raiz aqui, busca da causa raiz, né? A árvore de falha, ou Ishikawa, ou 5 porquês, enfim, a lógica é a mesma e vocês vão entender aqui, tá? Então, aqui já tem a caixinha inicial, que se eu der 2 cliques eu posso escrever aqui, né? Queima do motor, por exemplo. Não vou estender muito para a caixinha não ficar muito grande. Eu posso movimentar ela aqui para todo lado, e eu clicando com o botão direito, eu posso aqui adicionar item filho. O que é adicionar item filho? É eu falar o seguinte,
Queima do motor. Beleza, por que o motor queimou? A pergunta é sempre, por quê? Por quê? Então, por que o motor queimou? Então, eu venho aqui adicionar item filho, por que o motor queimou? E eu escrevo aqui. Então, é interessante que a gente coloque um português mais claro possível, porque isso daqui vai servir de histórico para o resto da vida. Então, qualquer pessoa pode vir aqui, pegar e ver isso como histórico, né? Então, vou colocar aqui, motor rodou em 2 fases. Parênteses, faltou uma fase. Opa! Ué, se faltou uma fase, não era para o... Aqui detalhe, né? Ele ficou para o lado esquerdo, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, esquerdo, direito. Isso, prefiro aqui direito. E aí ele fica, as falhas ficam para o lado direito e a falha que a gente está analisando a queima do motor para o lado esquerdo, né? Só que assim, a pergunta, aí vem algumas perguntas, né? Por que rodou em 2 fases? Não era para ter desarmado o disjuntor? Então a gente vem aqui, ó, adicionar item filho. Por que rodou em 2 fases? Primeiro porque aqui é que queimou um fusível, queimou o fusível de uma das fases. Ué, por quê? Como assim, né? Então, aqui também vai destrinchar em 2 coisas aqui, ó. Queimou o fusível de uma das fases. Por quê? A proteção é por fusível NH. Ah, então por fusível NH, a gente... E outra coisa aqui, qualquer caixinha dessa a gente pode colorir, tá? A gente pode diferenciar elas aqui. Aqui eu colori a letra, né? Mas eu posso colorir, por exemplo, a cor do fundo. Aqui, ó, cor do fundo aqui, a letra... Aí, pronto. Queimou o fusível de uma das fases. A proteção é por fusível NH. Então, assim, isso daqui já é uma coisa que está, né, bem defasado hoje. A gente pode ter um disjuntor motor que vai fazer com que, se falte uma fase, o disjuntor entre, enfim. E por que ele queimou ainda uma das fases, né? E aí a gente acrescenta aqui um outro porquê, tá? Circuito antigo com vários pontos com risco de curto-circuito. Opa, olha só. Então queimou o fusível. Por quê? Porque a proteção é por fusível NH e porque o circuito, né, o elétrico é antigo e tem vários pontos de risco de curto-circuito. Então, ó, já temos algumas questões aqui que precisam ser tratadas, né? Só que ainda a gente pode colocar aqui, mas por que o motor rodou em 2 fases, né? Então aqui, ó, queima do fusível de uma das fases, né? Falta de... Ó, por que o motor rodou em 2 fases? Porque ele queimou um fusível. Vamos ver se tem... Aqui eu posso remover, tá? Remover item. Sempre eu clico com o botão direito, tá? Então vamos lá, motor rodou em 2 fases porque faltou uma fase, tá? Por quê? Porque queimou o fusível de uma das fases. Por quê? Porque a proteção é por fusível NH, porque se fosse disjuntor motor, ele faltaria uma fase, ele ia desarmar, e o circuito é antigo, com vários pontos com risco de curto-circuito. Então pode acontecer isso mesmo. Ainda assim, a queima do motor, ela pode ter sido provocada, e aqui a gente pode ter assim, o fusível queimou, ou o fusível queimou por um outro motivo que a gente ainda não conhece, que a gente está analisando aqui. E a gente pode voltar aqui na queima do motor, aqui, ó, adicionar outro filho que está indo em paralelo a essa daqui. Por que a queima do motor? Sobreaquecimento. Sobreaquecimento. Então, assim, você viu que tinha uma fase queimada, mas talvez a fase que foi queimada pelo sobreaquecimento. Então, sobreaquecimento do motor. Aí, por quê? Aí a gente vem aqui e coloca... Porque, eu vi lá na caixa de ligação. Então, assim, é um processo investigativo. A gente pode colocar 1 milhão de possibilidades aqui? Pode. Só que o que é interessante a gente colocar aqui para que a análise de falha seja muito direta ao ponto? É o que você foi observando, entendeu? Então, assim, sobreaquecimento do motor, ele realmente aqueceu? Nossa, claro, quando eu cheguei lá. Então, assim, é importante que as pessoas envolvidas no processo estejam aqui na análise de falha. Então, nossa, com certeza houve sobreaquecimento do motor, porque quando cheguei lá, ele estava pegando fogo. Beleza, mas você reparou uma coisa que possa ser? Não, na hora eu vi que a ventoinha não estava funcionando. Opa, por que ela não estava funcionando? Não sei, ela não estava funcionando. E aí, assim a gente vai, tá? E aí a gente vai colocando cada uma das hipóteses aqui. Assim, por exemplo, sobreaquecimento do motor, ventoinha não estava funcionando, mas eu posso colocar aqui, ó, a letra do motor suja. Então, não troca calor, ela vai aquecer. E assim por diante, tá?
Eu posso marcar uma ou mais causas raízes. Eu posso falar assim, cara, ó, a letra do motor suja é uma causa raiz, a ventoinha não está funcionando é outra, então eles aqueceram, mas mesmo assim, se tivesse aquecido, faltado uma fase e o disjuntor desarmasse, ele não ia queimar. Então, assim, todas essas podem ser causas raízes. E eu marcar aqui, por exemplo, cor de fundo vermelha. Então, vou marcar todas aqui, por exemplo, da cor de fundo vermelha, uma fonte mais clara aqui para. E aí eu vou marcando, por exemplo, as minhas causas raízes. Pode configurar da forma que você quiser aqui, né? Então tá bom, eu marquei as minhas causas raízes. Eu posso ir mais, como eu falei, né? Criar quantos filhos eu quiser da queima do motor e cada caixinha dessa eu posso abrir em quantas outras caixinhas eu quiser, tá? Então beleza, agora a gente vai para o plano de ação. Eu achei as causas raízes do meu problema, né? Então vou para o plano de ação. Então aqui a gente vai criar o nosso plano de ação. Qual que é a causa? Então a causa é o uso do fusível NH. Então qual que é a ação que eu vou tomar? É trocar proteção por disjuntor motor. Beleza, quem que é o responsável por trocar isso? É o Neymar. Claro, né? Eu vou colocar para o Neymar, não vou colocar para mim, não. Então, o Neymar é o responsável. Então, qual que é o prazo? Neymar, qual que é o prazo para a troca desse disjuntor motor? Ah, não, beleza, coloca 3 semanas aí, tá bom. Dia 28/5, ele vai trocar. E o percentual é 0%, ele ainda não trocou isso. Ele pode já, por exemplo, pedir para comprar, etc., e ir colocando aqui, atualizando esse percentual, tá? De 0 foi para 20, foi para 30 e assim por diante. Qual que é a outra causa? A outra causa aqui é a letra suja. Então, olha que interessante, a letra suja é colocar no plano de manutenção a limpeza das aletas do motor. Quem que vai fazer isso? Aí você deixa para mim. Igor. Qual que é o prazo? Ó, daqui a uma semana, coisa rápida, eu vou colocar lá no plano de manutenção e já vai começar a rodar. Beleza, 0%, adicionei. E assim a gente vai. Depois, à medida que a gente for executando as ações, a gente vem aqui em editar e atualiza, tá? Ah, eu já incluí lá no plano de manutenção, 100%, editei, salvei. Então aqui ele já está 100% essa atividade, beleza? Quando a gente vem para controlar, repara o seguinte, aqui é um plano de ação. Só que aqui são é a mesma coisa, é a mesma tela da anterior. Porém, aqui a gente está falando de análise de eficácia, padronização e replicação. O que eu quero dizer com isso? A causa, por exemplo, a letra suja. Qual que é a atividade? Incluir em todos os planos de manutenção a limpeza das aletas dos motores. Mas, né, todos os planos de manutenção de elevadores de caçamba. Por exemplo, olha só, eu estou replicando, não aconteceu isso em outro elevador, mas eu estou replicando para outros elevadores, né? Então, responsável, Igor, prazo, aqui eu vou demorar um pouco mais, e percentual, né? E assim por diante. Ou seja, é a mesma tela da anterior, tá vendo? Mesma coisa, só que aqui a gente não está falando um plano de ação para que a gente tenha não está falando exatamente para essa causa raiz, mas para a gente replicar para outros equipamentos. A gente pode padronizar isso, né? Falar assim, criar um procedimento padrão que tenha, né, registrado no sistema de gestão integrado. A gente pode analisar a eficácia. Não sei se isso vai dar certo. Então, cria uma atividade para assim, monitorar, para ver se a ação anterior deu certo e para depois padronizar, replicar e assim por diante. Então, basicamente, é isso a análise de falha, tá? O que eu tenho a mais para falar da análise de falha em si, não necessariamente da análise de falha do Melvin, mas da análise de falha em si, é que a gente tem que ter uma boa dose aqui de bom senso. Ou seja, se a gente estiver demorando demais, se a gente quiser fazer análise de falha para tudo, se a gente que acaba sendo uma ferramenta que, ao invés de ajudar, ela começa a atrapalhar. Então, aqui é importante que a gente tenha esse bom senso para que ela seja uma ferramenta que, de fato, vai nos ajudar. Beleza? Espero, com isso, ter contribuído tanto para os conceitos de análise de falha quanto o uso da análise de falha no Melvin. Beleza? Um abraço, sucesso!